Essa semana, a gente foi assistir um filme. Esse filme aqui, eu vou colocar aqui. A Inteligência Artificial. E eu não queria assistir o filme porque eu tinha assistido ele há muitos, muitos anos atrás. Pelo menos 18 anos, quando eu tava no Brasil ainda. E eu lembrava desse filme muito triste. Tipo assim, eu lembro que eu chorei demais nesse filme por dias. Eu lembrava do filme e chorava. Por causa do que aconteceu no final. E aí, eu fui bem relutante em questão de querer assistir esse filme, de tudo, porque eu não queria sofrer de novo. Mas só de lembrar, sabe aqueles filmes que fica guardado na sua mente e você fica com aquilo na lembrança? Só de pensar no filme eu já comecei a chorar, só de pensar nas possibilidades do que o filme trazia. Aí, meu marido, pelos fatos de várias histórias de OVNIs e coisas que estão acontecendo no nosso dia a dia, e robôs, o aumento de robôs, ele queria assistir esse filme. Então eu falei assim, ok, vamos assistir o filme. Aí eu comecei a assistir o filme, eu não terminei de assistir o filme. Eu falei assim, não, já tá muito triste, já não quero mais assistir. E eu só ficava pensando no final, sempre lembrando do final do filme, tipo assim, do que ia acontecer no final. E aquilo já me trazia uma tristeza muito grande. Tanto que eu sonhei a noite toda com aquele filme. E aí, no outro dia, eu conversando com meu marido, ele assistiu o filme até o final, ele foi me contar que no final, os robôs, que eram mais inteligentes, tinham achado o menino, né, que era robô também, embaixo do mar, depois de 2000 anos, e terminaram a vida dele de forma segura, e tipo assim, tiraram a dor dele, né? E eu fiquei pensando assim, gente, não acredito nisso, porque eu assisti o filme há tanto tempo atrás, e eu não assisti essa parte final, em que dava aquele fechamento daquele ciclo na minha mente. Então eu fiquei assim, por anos pensando nesse filme, sempre foi um filme que eu sempre vi na minha mente, e eu ficava pensando nesse filme chorando, porque eu não tinha visto o final do filme, que tipo assim, dava aquele acabamento da história do robô, né? Tipo assim, porque não tinha tido fim. Então, eu fiquei pensando como muitas das vezes a gente vive acredita em algo por tanto tempo, por tantos anos, e a gente não consegue ver uma solução porque a gente não entendeu. Geralmente isso acontece muito quando a gente é criança, né? Que a gente não consegue entender a figura total. De, porque meu pai é assim, ou porque minha mãe é assim. E aí quando a gente chega numa fase em que a gente amadurece, que a gente começa a entender por que os adultos fazem o que fazem. Ou, né, por que teve que trabalhar, ou teve que não estar presente tanto assim. Coisas assim desse tipo. Que você começa a fechar alguns ciclos da sua vida porque você começou a entender melhor porque você se colocou no lugar, né? Você começou a entender melhor aquele ciclo. Então, quantas vezes a gente vive uma vida toda baseada em uma mentira, ou baseada em algo que a gente não viu a figura toda, e a gente sofre por aquilo por anos, e quando a gente finalmente entende que teve um porquê, que teve um fechamento naquilo, que teve algo mais que a gente não sabia, tudo faz sentido. Tudo faz sentido na vida. Deixa aqui nos seus comentários o que você acreditou a vida toda, que hoje você olha pra trás e fala assim, uau, não era o que eu pensava.